Trocar de emprego com frequência é uma prática que ficou no passado? Se os últimos dados econômicos indicarem algo, parece que os bons tempos podem estar terminando. Se você é novo aqui, meu nome é Brian, um recrutador corporativo e profissional de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência entrevistando e contratando milhares de pessoas para algumas das empresas mais conhecidas e respeitadas do mundo. Fiz da minha missão desmistificar o funcionamento da busca de emprego e das carreiras nas corporações para lhe dar vantagens sobre a concorrência. Se deseja desbloquear seu verdadeiro potencial de carreira, considere se inscrever no meu webinar gratuito Como Recuperar o Controle na Sua Carreira. Você pode encontrá-lo nos comentários abaixo. Então, o Wall Street Journal recentemente postou um artigo sobre mudança frequente de emprego e se isso chegou ao fim ou não. E eles especularam que, com base em alguns dos dados de emprego publicados pelo Federal Reserve, isso não está realmente indo muito bem para o funcionário médio que dependeu dessa estratégia. E vamos definir o que realmente é a mudança frequente de emprego. É saltar de emprego para emprego em um período de tempo relativamente curto. Esse período de tempo é completamente subjetivo e varia de empresa para empresa, mas o diferencial aqui é que geralmente é no mesmo nível. Se você está pulando do trabalho A para o B e depois para o C, todos no mesmo nível e sem progressão definitiva na carreira, isso é considerado pelos empregadores como mudança constante de emprego. E muitas vezes é mal visto pelos empregadores porque eles o veem como um indicador de que você pode não ficar por muito tempo. É meio irônico considerando que eles estão felizes em te demitir tão rapidamente. Apesar do duplo padrão real, os funcionários têm usado a troca de empregos como estratégia relativamente bem-sucedida para avançar rapidamente nas faixas salariais, especialmente no início de suas carreiras. O problema é que há um ponto de retornos decrescentes. Após passar pelas faixas salariais iniciais, o crescimento salarial costuma desacelerar consideravelmente. E é aí que a troca de empregos anterior pode começar a morder um pouco as pessoas, porque de repente você tem que começar a se defender no seu currículo sobre por que deixou esse emprego. Por que você deixou aquele emprego? Empregadores costumam ter preconceito contra isso. Claramente é de nosso interesse passar pelos salários rapidamente para alcançar taxas de pagamento mais altas, especialmente considerando a situação econômica atual. Essa estratégia ganhou popularidade com a última onda de funcionários entrando no local de trabalho nos últimos 4 ou 5 anos, especialmente no auge do mercado de trabalho para candidatos a emprego, por volta de 2021 a 2022. E neste momento, como você deve se lembrar, a indústria ela estava passando por muitas mudanças rápidas. Em 2020 houve demissões em massa e ninguém contratava no mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho voltou com tudo em 2021 e 2022. E em particular no mercado de tecnologia, onde vimos papéis como desenvolvedores de software se tornando extremamente requisitados. Pessoas no início de suas carreiras se beneficiaram mais, pois progrediram nessas funções muito mais rápido do que era normal no passado. Como resultado, não obtiveram aumentos salariais significativos. E você não precisava ficar muito tempo em uma função para se qualificar para o próximo aumento de 10, 15 ou 20%. Portanto, seria uma tolice não fazer isso se você quisesse avançar rapidamente por essas faixas salariais. Embora predominasse na tecnologia no início, começou a se espalhar para outras indústrias também. Então, muitas pessoas aproveitaram a troca de empregos para realmente melhorar suas condições financeiras. E porque o mercado de trabalho estava tão aquecido, não foi surpresa começarmos a ver coisas como a grande renúncia ocorrendo com este fenômeno crescente de pessoas abandonando carreiras viáveis, porque estavam cansadas e prontas para algo diferente, mas sabiam que poderiam conseguir um emprego relativamente rápido e provavelmente com uma taxa de pagamento mais alta. No entanto, todas as coisas boas chegam ao fim. E vimos o mercado cair por baixo de nós em 2023, indo para 2024, e até hoje, então aqueles de nós que estão no mercado de trabalho estão percebendo que é particularmente difícil encontrar um emprego. Agora, e em particular com empregos que pagam bem. Os dados dos federais no Wall Street Journal mostram uma tendência interessante sobre o crescimento salarial para pessoas que persistem versus pessoas que abandonam o barco. Vamos analisar se mudar de emprego ainda é uma estratégia viável para avançar na carreira, especialmente no início. Seguem alguns dados do Federal Reserve Bank de Atlanta, onde eles publicaram algumas pesquisas salariais desde 1997. E como você pode ver neste gráfico, você pode ver a porcentagem de crescimento salarial que as pessoas estão experimentando em suas carreiras.
Para este vídeo, vamos nos concentrar na coluna F, que é a geral. Então, estas são as porcentagens de crescimento salarial durante o período de tempo que está sendo medido. Isso é por mês. Então, podemos ver que esses números provavelmente não significam muito para nós no geral, mas quando começamos a colocá-los em formato de gráfico, na verdade, começa a pintar uma imagem mais interessante. Então foi isso que eu fiz, eu montei um gráfico aqui rastreando desde 1997 até 2025 do crescimento salarial geral e porcentagem. Como podemos ver, por volta de meados dos anos 2000, tivemos uma queda significativa. Os salários não estavam crescendo e você pode ver um aumento constante ao longo do tempo. E eu me pergunto o que aconteceu exatamente nesse período de tempo onde vemos esse grande aumento. Claro, isso é durante o grande mercado de trabalho de 2022-2023, onde vimos aumentos massivos no salário. Na verdade, provavelmente o mais alto desde 1997, e dava para perceber o aquecimento desse mercado de trabalho. E é aqui que empresas como Apple, Smetana, Amazon, Google estavam impulsionando drasticamente o mercado com essas guerras de lances. Se você é um desenvolvedor de software sênior, especialmente engenheiros de nível principal, não poderia sair pela porta da frente sem receber pelo menos 2 ou 3 ofertas melhores do que tinha ontem. Mas é claro, os bons tempos chegam ao fim. Isso durou apenas cerca de 1 ano e meio. E agora temos visto uma queda constante no crescimento salarial. E o que está acontecendo é que os empregadores estão realmente apertando os cintos. Após 2023, empregadores têm buscado ativamente reduzir salários, causando grande descontentamento entre aqueles que ainda procuram emprego e que foram demitidos. Estão descobrindo que o mercado de trabalho está bem mais difícil. Ofertas baixas certamente são muito mais comuns e os salários em geral estão apenas diminuindo. Não estamos mais recebendo grandes aumentos. É isso que estamos vendo no geral. Eu também queria entrar nos dados sobre as pessoas que permanecem inscritas e as pessoas que abandonam o barco e se esses dados estão acompanhando o que estamos falando aqui. Este artigo é novamente do Wall Street Journal. Estes números vêm dos mesmos pontos de dados, apenas medidos de forma um pouco distinta. A linha azul mostra pessoas que permanecem nos empregos em comparação com aquelas que trocam de emprego. O trabalho seria chamado de trocadores ou puladores de emprego. Isso é retroativo apenas a 2022, correspondendo ao grande pico observado. E então o declínio gradual. Portanto, em janeiro de 2022, trocar de emprego resultou em um aumento de 4,7% em comparação aos 3,7% de quem permaneceu no cargo. É importante lembrar que enfrentamos uma inflação que estava fora de controle. Mesmo com 4,7%, acho que a taxa de inflação naquela época era em torno de 6 a 8%. Então, mesmo os que mudavam de emprego continuavam ficando cada vez mais para trás com base na economia. Então, certamente naquele ponto fazia sentido tentar fazer movimentos e tentar abandonar o barco, porque a quantidade de dinheiro que você ganharia como um trocador de emprego começou a se desvincular de ser o mantenedor do emprego. Se você olhou em janeiro ou junho de 2022, 4,8% para ficar, as empresas perceberam que queriam reter seus funcionários, então começaram a melhorar os salários. Porém, fazia mais sentido abandonar o barco, pois eles não conseguiam competir no mercado aberto em guerras de lances. E você viu 6,4% em junho para ser um trocador de emprego. Mas se formos até o pico do mercado, em outubro de 2022, este foi o ápice do mercado de trabalho. Se você queria deixar seu cargo, novembro de 2022 foi o melhor momento para isso. E vimos um aumento médio de 7,7% para alguém que trocou de emprego versus alguém que permaneceu no cargo. Foi mais de 2% menor. Isso ocorreu quando as empresas ainda buscavam igualar e reter suas equipes. Esse era o grande mantra naquele ponto no tempo, mas o mercado de trabalho e o mercado salarial quebrou. Parece que em algum momento, como maio de 2023, que é, você sabe, que está começando a diminuir na troca de emprego, mas então o mercado de trabalho interno, você sabe, retendo pessoas. Por volta desse período, os dados começaram a mudar com trocadores de emprego versus mercado de trabalho. As empresas no mercado externo perceberam que estavam em uma situação difícil. De acordo com as empresas, estamos aumentando muito os salários para todos, o que é ótimo para os funcionários, mas não necessariamente para os candidatos a emprego.
O que isso acaba levando é a demissões. Essa é a reestruturação e essas demissões, demissões às quais nos acostumamos infelizmente no mercado de hoje, e você começou a ver uma diminuição drástica na quantidade de salários que os empregadores estavam dispostos a pagar para trocadores de emprego e até mesmo para reter pessoas. E enquanto você está tentando, entre aspas, redefinir o mercado, você está fazendo muitas demissões e reestruturações. Observamos um grande aumento no número de candidatos a vagas de emprego atualmente. Foi aqui que o mercado de trabalho saiu dos trilhos como um golpe de chicote. Primeiro foi ruim, depois terrível, em seguida incrível e desde então tem sido muito ruim. E como você está vendo, quando uma empresa tem muitas opções, tem muitas pessoas para escolher, ela pode ser muito mais seletiva e pode pagar menos. É apenas a lei da oferta e da demanda. Observando a projeção até junho de 2024, especialmente no início do ano, em janeiro, o cenário para janeiro de 2025 é de 4,8% de mudança, contra 4,6% de permanência. Então, o incentivo para deixar os empregos simplesmente não existe mais. Isso não significa que você não possa subir relativamente rápido com algumas mudanças de emprego seletivas ou estratégicas. Especialmente se você entrou em um mercado atrasado, poderia potencialmente subir um pouco, particularmente em salário, se puder subir de nível, o que é provavelmente o mais importante. Mas não parece que seja tão lucrativo hoje como era há apenas alguns poucos anos atrás. Então, estou curioso para aqueles de vocês que estão ativamente procurando mudar de emprego. Isso ainda é uma estratégia viável para vocês? Vocês estão percebendo que altos salários e a mudança de emprego para emprego está funcionando da maneira que talvez estivesse há alguns anos atrás? Gostaria que vocês comentassem para obter esse dado extra. É o que está acontecendo no mercado de trabalho atualmente. Então agora parece que o novo mantra para as empresas, pelo menos nos últimos trimestres, é reter o pessoal que eles querem manter, tornar-se mais eficientes. Eu interpreto isso como a utilização de inteligência artificial se tornando mais enxuta. E como parte disso, a redução e o dimensionamento adequado de pessoal, o que eles chamam de dimensionamento correto. E é onde estamos hoje. E também estou curioso se você foi alguém que teve a sorte de pegar o topo do mercado, como isso funcionou para você? Você ainda está aí, eles te demitiram. Você ainda consegue transformar isso em aumentos adicionais? Comente e me avise, também estou curioso sobre isso. Esses são os dados. Infelizmente não parece bom para quem espera contar com a mudança de emprego como uma estratégia viável. Mas eu não quero que você saia daqui se sentindo todo desanimado, porque existem outras maneiras de você avançar rapidamente e com mais autoridade através dos salários que não dependem de mudança de emprego. E, em particular, é estabelecer uma estratégia de carreira de longo prazo e dar passos muito calculados em sua carreira. Desenvolva as habilidades exigidas pelos empregadores, saiba como comercializá-las através de currículos, entrevistas, redes e estabeleça-se como uma marca clara. Essas são algumas das coisas que você pode fazer para impulsionar sua carreira, em vez de apenas dar pequenos passos incrementais ou permanecer no mesmo nível. Se quiser saber mais sobre como fazer isso, confira meu webinar gratuito, Como retomar o controle da sua carreira e busca de emprego. Em resumo, aprenda a ser o Chief Executive Officer da sua carreira. Confira os comentários abaixo, é o que está ocorrendo no mercado. Obrigado por assistir, até a próxima.